Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a unidade 3 do livro, que se intitula como O Passado, The Past. Então, nós vamos ver eventos que aconteceram no passado e nós vamos ver como utilizar os tempos verbais corretos e quais deles, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Temos aqui a unidade 3, The Past. People and Places. Aqui na primeira página, a gente vai dar foco a essas palavras que estão em azul aqui, que são palavras opostas, né? Que são palavras que se contrapõem aqui no sentido. Então, mais uma vez, quando vocês não souberem ou não conhecerem alguma delas, vai lá no caderninho de vocês, coloquem uma listinha e o significado do lado, para facilitar, tá ok? Então aqui a gente tem o boring em contraponto com exciting, o boring sendo uma coisa chata e o exciting sendo uma coisa muito legal, excitante, né? Aqui no número 2 a gente tem o poor em contraponto com o rich, né, que é pobre e rico, tá? Na 3 nós temos o dead e alive, dead, morto, e alive, vivo. Na número 4, a gente tem o scary e o relaxing, né? Bom, o scary como sendo algo amedrontador, que dá medo, e o relaxing como algo relaxante, que seja prazeroso, né? Na número 5, a gente tem she's awful, or she's brave, ela é péssima, ela é horrível. E she's brave, ela é brave aqui no sentido de ter coragem, né? Corajosa, tá? Não é brava, corajosa, tá? Vamos ver as próximas aqui na outra página. Nós temos aqui o useful e o useless. O useful como sendo alguma coisa que tem muita utilidade e uma coisa useless como sendo uma coisa inútil. A gente vê as terminações aqui, ó, full e less, né? E a mesma palavra, use. É bem interessante como com uma palavra, a gente só trocando a terminação final delas, a gente completamente muda o sentido, não é? Ai, desculpa. Vamos lá. Na número 7 a gente tem o brilliant e o horrible. Vamos ver aqui esse título. What do you think of my book? O que você acha do meu livro? Eu acho que ele é brilhante ou eu acho que ele é horrível. Na número 8 a gente tem o cruel e kind. Ele está falando de slavery, de escravidão. Escravidão é cruel ou escravidão é uma coisa boa? Né? Boa. Na número 8 a gente tem o popular e o unpopular, sendo popular e o não popular. E na número 10 a gente tem o enormous e o tiny. Ele está falando sobre o universo. Então, the universe is enormous. Gigantesco, enorme. E tiny, como sendo uma coisa bem pequenininha, tá? O tiny chega a ser menor que o small, ok? Tiny é bem pequenininho. Vamos então aqui para a página seguinte e a gente vai ler esse textinho sobre as exposições no museu, Museum Exhibits. I can use photos to help me understand a text. Muito bem, ele colocou como elementos que vão ajudar na compreensão do texto, fotos. Realmente ajuda bastante, né? Quando a gente tem alguma dúvida no texto e etc. Vamos ver sobre o que eles estão falando aqui neste texto. 3 pessoas falam sobre 3 exposições diferentes, tá? Primeiramente a May. I was in London with my family last summer. We were in Victoria and Albert Museum.
there was an exhibition of shoes from different countries and periods in history. It was really interesting. There were some very tall, strange shoes from Japan from the 1920s. There were also some tiny shoes from China from the 19th century. For people in those days, the perfect size for women's feet was 7.6 centimeters. I'm sure the shoes weren't very comfortable. A lot of girls weren't allowed to wear normal shoes. I think that was very cruel, ok? Então, a exibição, olha, era sobre sapatos, e ele está enfatizando aqui o fato dos sapatos da China serem minúsculos, porque naquela época o que era bonito eram pés pequenos. Então, as pessoas faziam caber os pés aqui dentro, os pés ficavam todos deformados, devia ser uma dor horrorosa, mas era bonito na concepção da época ali. Agora, o Tim, ele fala sobre our last school trip was to the Natural History Museum. Was it another boring school trip? No, it wasn't. That was a surprise. The building was beautiful, the food in the cafe was brilliant, and the exhibits were all really interesting. The most popular were the dinosaurs. The Diplodocus was enormous. It was 26 meters long. And there was a model of a Tyrannosaurus Rex with 15 centimeter long teeth. Ouch! They were very scary animals. Ok? Então ele está falando aqui, mostrando a foto do Diplodocus, que era enorme. Então ele fala que foi uma viagem de escola, né? Muito legal. Dessa vez não foi boring, não foi chata, né? Foi muito boa e haviam os buildings, né? O building, quer dizer, o prédio, né? A construção do museu era muito legal, muito bonita. Os cafés lá, as cafeterias eram muito gostosas e etc. Então foi, na verdade, uma exibição bem legal. Vamos ver agora a exibição que a Jess viu. Hey, you were lucky, Tim. We were on a school trip to a farm and it was terrible. There weren't any exciting animals and the cafe wasn't very good. But last week I was at the National Motor Museum with my family and it was great fun. There were lots of cars and motorbikes in the museum collection. My favorite was the fastest car in the world in 1964. It was strange, very big and long. It was called Bluebird. Here, I've got a photo of it. Então, a Jess, ela teve, na verdade, ela fez uma school trip que não foi muito legal. Eles foram para uma fazendinha. Mas depois ela fez uma visita ao Museu Nacional de Motores, Motor Museum, de veículos motorizados, e ela adorou, foi super legal. Ela viu uma coleção de vários carros, e o que mais chamou a atenção dela foi o carro mais rápido, the fastest car in the world, de 1964, né? Chamado Bluebird. Aí ela falou, tem uma foto aqui desse carro, tá? Bom, agora a gente pode passar para a parte gramatical na página seguinte, em que a gente vai falar sobre was e were. Was e were são as formas do passado do verbo to be. Então, was e were significam estava ou era, né? Was para I, he, she, it e were para as demais pessoas, tá? O que pode às vezes confundir a gente é que geralmente o que diferencia as pessoas
em relação aos verbos é somente o he, she, it, né? Mas no caso aqui do was e were, o I também, ele se encontra no grupinho, vamos dizer assim, do he, she, it, para que I was, he was, she was, it was, ok? E as demais pessoas, you were, they were, we were, ok? Então, façam essa diferenciação aí, ok? Na primeira questão, nós vamos ter que completar com was, were, wasn't e weren't, de acordo com o que? Aquele texto que a gente viu agora na página anterior, né? I was ou wasn't, na verdade, né? Que é I. In London with my family last summer. Vamos nos lembrar aqui? I was in London with my family last summer, certo? Então, vamos lá, colocar. I was. They, blá, 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 very scary animals. Ele tá falando dos dinosaurs, não é? They were very scary animals. E they, o verbo complemento para ele é were. The cafe was ou wasn't very good. Bom, algumas falaram que o café era legal, né? Que a cafeteria era legal, outras não. Então vamos começar a usar aqui o wasn't. Mas por que, professora, o café, da café, eu vou botar was? Porque se eu for substituir esse sujeito aqui, the café, por um dos pronomes pessoais, eu colocaria it. O café é um lugar, né? Um estabelecimento. Não é uma pessoa, não é um animal, não é nada disso. Então a gente põe it, por exemplo. It was ou it wasn't. No caso aqui eu vou colocar wasn't, ok? The shoes está no plural, então é they. Se eu fosse colocar um dos pronomes pessoais aqui, eu colocaria they. Então, they were ou they weren't. Very comfortable. Eles não eram muito confortáveis, não é verdade? They weren't. Aqui ela está perguntando, foi uma outra viagem chata, boring trip? Se eu estou falando de uma viagem, de um passeio, was. Was it another boring trip? No, it wasn't. Ok? A gente responde com o mesmo verbo que está aqui na pergunta. Certo, pessoal? Muito bem. Agora a gente pode ir para 2 e vamos ver aqui as regrinhas do uso de was e were. In affirmative sentences, we use was or were. In negative sentences, we use wasn't or weren't, okay? In yes or no questions, we use was ou were mais o sujeito mais a frase, né? O restante aqui. Por exemplo, was it another boring trip? Posso falar outra também aqui. Were you sick last night? Você estava doente ontem à noite? Não estava se sentindo bem ontem à noite? Tá? Para as short answers, we use yes or no, mais o pronome, mais was ou wasn't, ou were e weren't. Certo? O uso do was e were é bem tranquilo. Aqui no número 3 a gente vai completar com was, were, wasn't e weren't, ok? De acordo, temos que observar com bastante atenção de quem se está falando na frase, né? Quem é o sujeito dela. Para aí a gente escolher ou não, escolher um ou outro, na verdade, né? Was ou were. Quando a gente tem um xzinho aqui no final da frase, aqui o autor tá pedindo que a gente coloque essa frase na forma negativa. Tá? The shoe exhibition. Então, a exibição de sapatos. It wasn't boring.
ok? Bluebird, blá, 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 a motorbike. Bluebird era um carro ou era uma moto? Era um carro. Então, it wasn't a motorbike. Vocês repararam que eu falei instintivamente que, ó, it wasn't. Tá? A gente substitui o sujeito quando ele não é explícito, assim, como he, she, it, we, you, they, I. A gente substitui e fica mais fácil de identificar qual vai ser o verbo em sequência. The shoes in China. The shoes. Está no plural, então they. They were very small, para ser na forma afirmativa aqui. Bom, na 4 nós temos uma pergunta. Bom, ele está me querendo saber se o Museu de História Natural era interessante. É um museu que eu estou falando só. Então, was the Natural Museum interesting? Yes, it was. Aqui, nós falamos de May and her family. A May e a família dela. Então, they. Então, were May and her family in Paris last year? Eles estavam? No, they weren't. Ok? Muito bem. Finalizamos aqui, então, a parte de was e were. There was, there were. Nós vimos na nossa live. Então, tá ok, pessoal. Deixa eu stop sharing aqui. Foi isso. Qualquer duvidazinha, mandem e-mail para mim, tá? Que a gente se encontra e sana todas as dúvidas. Beijos a todos.